Para participar do pão vivo, glória a Jesus, que é a palavra de Deus. Já temos ouvido Deus falar através dos louvores, e agora estaremos ouvindo a palavra de Deus. Tem chegado o pastor Cláudio Gama, glória a Jesus, está conosco nesta noite. Louvamos a Deus pela vida do pastor. Glória a Jesus, toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. Eu quero convidar aqui o pastor Manuel para orar ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Amém. Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Deus Santo e poderoso, Pai de amor, em nome de Jesus, nós chegamos, Senhor, a Ti mais uma vez nesta noite. E agora, Senhor, ó Deus, lhe pedir, ó Senhor querido, que a Tua graça, Senhor, meu Pai, esteja, Senhor, continuamente, meu Pai, nesta casa. Meu Deus, agora, Senhor, que vamos ouvir, Senhor, a Tua palavra. O Teu ungido, Senhor, vai tomar, Senhor, querido, meu Deus, nesse microfone, meu Pai, mas, Senhor, querido, Deus Santo e poderoso, através do Teu Espírito, Senhor, usa-o, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Nós te pedimos, em nome dEle. Amém. Amém. Pastor Claudio. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado por tudo. Quero agradecê-lo por Ele ter me trazido em paz, sustentando-me com as suas potentes mãos e dando-me a oportunidade de poder hoje estar convosco para juntos desfrutarmos da comunhão dos santos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas aos irmãos da igreja, ao pastor da igreja, pelo horário que chegamos. Eu estava no Maranhão, viajei a noite toda e hoje eu tive um dia de muitas reuniões, e o trânsito também. Então eu quero pedir desculpa aos irmãos pelo horário, pedir desculpa ao pastor Manuel, ao presidente geral desse ministério, ao dirigente da igreja, ao André, e agradecer a Deus pela vida, pela família do pastor Manuel, pela oportunidade que ele me concede, cedendo o altar para ministrar a palavra de Deus e me abençoando no dia de hoje, permitindo-me servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral. Seu serviço, seu dom, seu trabalho, seu ministério, o Espírito Santo tem soprado e nós temos recebido e ouvido boas notícias daquilo que Deus está fazendo nesta cidade através da sua instrumentalidade. Que os céus venham recompensá-lo no nome de Jesus. Agradecer ao André, que de forma incansável, insistente e perseverante foi o instrumento que Deus usara. Se todo crente fosse insistente igual André, acho que Deus se levantaria do trono e olhava para ele e dizia: pede tudo agora, e eu vou liberar tudo, e não me peça mais nada. O André é um guerreiro, destemido, corajoso, é um conhecido de longas datas, e hoje Deus usou o André para que nós pudéssemos estar aqui.
Eu vou usar um texto da Bíblia, muito familiarizado aos irmãos, mas riquíssimo nas suas revelações. A você que trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia no Salmos de número 103. Salmos de número 103. E hoje eu vou trabalhar com os irmãos apenas o versículo de número 1. Apenas o versículo de número 1. Salmos de número 103. Se você o achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. E a Bíblia diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém. Agora, por favor, diga comigo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu vou pedir duas generosidades aos irmãos. A primeira delas, por bondade, é sentar-vos. E a segunda, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Esse texto ele é tão popularizado a nós que nós temos a habilidade de fechar a Bíblia rapidamente. Mas mantenha esse texto aberto. Eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos trabalhar as riquezas minuciosas que estão contidas neste versículo. Primeiramente, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro que me ouve hoje neste santuário, nós estamos diante de um salmo bem familiarizado à comunidade cristã, haja vista que nos momentos de ações de graças, o texto que é bem utilizado é exatamente o versículo que nós lemos. Porém, esse versículo ele tem uma dimensão extraordinária que nos leva e nos propõe uma qualidade de vida e de relacionamento com Deus dos céus de forma profunda, de forma graciosa e de forma miraculosa, através de um sentimento de devoção ao Deus dos céus, que Davi vai chamar isso de bendizer ao Senhor. Falando em Davi, historicamente, ele é o instrumento que Deus vai usar, por obra e graça e operacionalidade do Espírito Santo, sendo inspirado para entoar um louvor ao Deus dos céus. Este louvor é recheado de uma série de revelações, onde tem uma base principal, que você pode chamar essa base de ações de graças, que você pode chamar de reconhecimento, que você pode chamar de devoção, que você pode chamar de adoração e que você pode chamar de gratidão. E nesta expressão de Davi, ele está motivando e ao mesmo tempo convidando, convocando, exortando todos os seres humanos a bendizer ao Senhor e principalmente aquele que é servo de Deus. Obrigado, querido. Deus te abençoe e te recompense.
principalmente quem é servo de Deus. Quando você olha para a totalidade do Salmo 103, que tem uma composição de 22 versículos, aqui você vê uma dimensão da revelação de Deus. Aqui você vê Deus se revelando como Senhor. Aqui você vê o juízo de Deus. Aqui você vê a justiça de Deus. Aqui você vê o perdão de Deus. Aqui você vê a cura divina. Aqui você vê a redenção divina. Aqui você vê a benignidade do Senhor. Aqui você visualiza a manifestação da misericórdia do Senhor. Você vê os livramentos de Deus. Vê a manifestação dos cuidados divinos. Você vê a provisão do Todo-Poderoso. Você vê o conhecimento de Deus, principalmente da nossa estrutura. Você vê aqui o trono de Deus. Você vê aqui o reino de Deus. Você visualiza os anjos de Deus presentes. E você visualiza o governo de Deus, o domínio de Deus sobre tudo e todos. Diante desta revelação, Davi pega todas essas riquezas, que ele vai desvendá-las a partir do versículo 2, mas no versículo de número 1, essas riquezas estão totalmente intrínsecas, quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Este versículo, os senhores já sabem e recitam com facilidade, mas esse versículo, ele está além das nossas verbalizações. Existem segredos, que você pode chamar também de chaves, que você também pode chamar de mistérios, que você também pode chamar de tônicos, que você pode chamar também de lições, que você pode chamar de riquezas inefáveis, que quando são aplicadas na nossa vida, nós alcançamos um nível tanto de experiência quanto de qualidade em espiritualidade com Deus dos céus, e com isso se abre a porta de vivenciarmos a plenitude da bênção de Deus, acompanhada de prosperidade, de saúde e de felicidade concedida pelo Deus dos céus. E essa é a minha proposta hoje aqui convosco. Quando você olha para o início do versículo 1, e é bom você contemplar isto na Bíblia, você vai ver que Davi, neste ato de convite, ele começa essa expressão de louvor assim: bendize, bendize. Ele está utilizando o verbo bendizer. O verbo bendizer, ele tem uma série de significados dentro da sua estrutura original, e dentro desses significados está o reconhecimento, está a devoção, está o apreço, está o louvor, está a adoração e está a gratidão ao Senhor. Porém,
existe uma ideia significativa neste verbo bendizer, que vai um pouco mais além desse significado. E esta ideia é abençoar-o. Então, quando Davi começa o salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, ele está convocando a uma atitude de devoção, a uma atitude de reconhecimento, a uma atitude de gratidão, mas também a uma atitude de abençoar ao Senhor. Essa atitude de abençoar ao Senhor, na nossa concepção, ela é até contraditória, porque como um ser humano limitado, carnal e pecador, pode abençoar o divino, se o divino é a fonte, é a personificação e é a plenitude da bênção de Deus? Só que esta ação equivocada e contraditória está no campo das nossas limitações, que quando nós associamos essa ideia significativa, a declaração ou a proposta da esposa de Jó a Jó, você vai ver que é possível um ser humano abençoar o divino. E qual é a proposta da esposa de Jó a ele? Ela está visualizando Jó em um estado profundo de sofrimento, na verdade é um estado de putrefação. Jó está sendo comido por bichos, está purgando, seu corpo entrou em erupção e é carne caindo, furúnculos estourados, segundo a Bíblia, vermes, bicho no corpo de Jó, Jó passando por um processo muito crítico, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e chega sua esposa, faz a proposta: Jó, amaldiçoa este Deus e morre. Esse verbo amaldiçoar, quando você vai usar a origem da palavra, também expressa uma ideia de abençoar. Ora, você pegando a proposta da esposa de Jó, amaldiçoa a Deus e morre, ela está incentivando a Jó a tomar uma atitude para que ele acabe com aquele sofrimento, e acabando com o sofrimento por meio de amaldiçoar a Deus. E Jó vai tratar dela, conscientizando o domínio, o governo, o propósito, a vontade divina, dizendo a mesma: será que de Deus só receberíamos o bem, ou também não receberíamos o mal? Onde eu quero compartilhar com os senhores, se ela propõe para Jó amaldiçoar a Deus, e Jó sendo um ser humano de constituição tríplice, de natureza adâmica igual a cada um de nós, logo, esse ser humano que amaldiçoa a Deus é um ser humano que também pode abençoar a Deus. Só que o ato de abençoar a Deus, dentro do significado do verbo bendizer, não é conceder bênção a Deus na proporcionalidade que Ele concede bênção a nós, porque Deus não tem necessidade de nada,
E na verdade Deus não carece da nossa bênção. Somos nós que somos necessitados. E somos nós que carecemos da sua bênção. Entretanto, Deus não rejeita o ato de nós abençoá-lo. E como podemos, segundo o verbo bem dizer, abençoar o Senhor? É ministrando louvores, as suas graças, liberando adoração, reconhecendo sua majestade, sua soberania, seu governo, e em tudo adorando-o e agradecendo-o por tudo que ele faz por nós. Haja vista que, à luz da Bíblia Sagrada, se você juntar todo o tesouro do planeta Terra e oferecer ao Deus dos céus pela sua tão grande salvação, ele vai rejeitar, porque ele já disse na sua palavra que a prata, que o ouro, nenhuma riqueza dessa terra pode ou poderia fazer o pagamento pela tua alma. O pagamento da tua alma foi feito em forma de sacrifício. Porém, ele tem algo que ele aceita em reconhecimento pela tão grande salvação que ele fez por você. E o que é que ele aceita? É exatamente o ato de abençoá-lo por meio do verbo bem dizer, e isso está no Salmo 116, quando o salmista canta que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Este ato de invocar o nome do Senhor é o que Davi diz: bendize, bendize, bendize. E dentro desse contexto, em que momento um ser humano ele pode amaldiçoar a Deus? E eu não quero nem trabalhar aquele que nega a existência, aquele que tem raiva de Deus, aquele que é revoltado com Deus, mas eu quero trabalhar até mesmo aqueles que estão inseridos na comunidade cristã, que dizem que serve a Deus, mas nas suas práticas estão amaldiçoando ao Senhor. E como que ele pode amaldiçoar o Senhor? Quando ele se manifesta apresentando uma atitude de ingratidão, de insatisfação pessoal, que não agradece pelo que tem em mãos, e fica revoltado, questionando, blasfemando, murmurando por aquilo que ainda não chegou nas suas mãos. Ele blasfema, murmura, questiona, fere o divino, amaldiçoa o divino, porque ele queria ter algo e aquilo não chegou nas suas mãos, quando ele deveria entrar pelo caminho de bendizer ou abençoar ao Senhor, agradecendo por aquilo que já está nas suas mãos. Então, cada um de nós podemos
prestar uma liberação de bênção ao Senhor quando nós assumimos uma atitude de expressão de ações de graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor, por sua vontade, até o presente momento colocou em nossas mãos. Outro detalhe é que, se você olhar para este versículo, você vai ver que bendize. E se você olhar a expressão deste versículo, não está assim: bendize, ó alma. Se esse versículo fosse escrito assim: bendize, ó alma, ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, nós não sentiríamos falta do pronome possessivo. Agora veja, ele está dizendo: bendize, ó minha alma. Então isso tem algo muito interessante, porque ele não está falando a terceiros, ele não está se referindo à alma do próximo, ele está conversando com a sua própria alma, ele está estimulando a sua própria alma, ele está fertilizando a sua própria alma. Uma coisa é você mandar o outro bem dizer, outra coisa é você mudar o foco, tirar os olhos de cima do outro e focar no seu homem interior, na sua alma, onde está a sede das emoções, onde está a faculdade do saber, da razão, da decisão, e onde está a produção da obra da carne. E falando na obra da carne, ela é produzida na alma. E se você deixar a sua alma sem fertilização, sua alma por si mesma não vai bendizer ao Senhor, porque a sua alma é inclinada a produzir as obras da carne, tudo aquilo que é inimizade contra Deus. A tua alma não se inclina para o divino, a sua alma se inclina para o terreno, para o material, para o físico, para o carnal. E Davi está ensinando o seguinte: fertilize a sua alma, converse com a sua alma, irrigue a sua alma, incentive a sua alma a bendizer ao Senhor. Então, muitas das vezes a gente fica preocupado com a atitude do outro e negligenciamos o que está acontecendo no nosso interior. E Davi tira os olhos do que está acontecendo no seu exterior e foca no seu interior, e ele está conversando com a sua alma. Ó minha alma, vamos bem dizer, vamos bem dizer, vamos bem dizer, vamos bem dizer. Ou seja, outro detalhe muito interessante, porque quando você estimula a tua alma a bem dizer ao Senhor, você está irrigando a sua alma, e ao irrigar a sua alma, você está neutralizando a abertura de feridas, a produção de amargura, a produção de ira, a produção de aflição, a produção de agonia, a produção de tristeza e a produção de insatisfação, porque a alma estará em ação, bendizendo, bendizendo, bendizendo. Outro detalhe importante aqui, outro detalhe muito importante: o ato de bendizer ao Senhor, o ato de bendizer ao Senhor, ele está dizendo: ó minha alma. E a alma é uma essência incorpórea e espiritual.
que a Bíblia diz que está conectada, irmandada no Espírito e que só é dividida pela espada do Espírito. E ele está nessa perspectiva, nesta visão interior, conversando com a sua alma, fazendo uma viagem interior, conversando com a sua alma. E ele está dizendo: ó minha alma, bendize. E por que ele está dizendo isso? Isso aqui é muito sério. Porque ele está dizendo que o ato de bendizer, o ato de louvar, o ato de agradecer, o ato de adorar, não começa nas cordas vocais, não está nas verbalizações e na exposição das palavras. E não sou eu que digo isso. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Jesus disse certa vez: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o coração utilizado por Jesus não é um músculo cardíaco, é a essência do homem interior. Ou seja, os lábios diziam uma coisa, mas o interior dizia outra. Aí Jesus está dizendo o seguinte: tua expressão verbal tem que estar alinhada com a tua alma, não pode ter duplicidade, não pode ter contrariedade, não pode ter duas linguagens. Ou seja, honra nos lábios, desonra no coração, exaltação nos lábios e humilhação no coração, dizendo que Deus é santo, mas na alma praticando obras da carne, dizendo que Deus é fiel no cântico, mas praticando infidelidade, cantando, levantando a mão, tu és a verdade, mas carregando por dentro a mentira. Aí Jesus está dizendo: me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí o salmista diz: bendize a minha alma. Ou seja, ponha para fora a essência, a veracidade. Agora olha o que Jesus também vai dizer. Jesus diz que a boca só fala daquilo que o seu coração está cheio. Então só pode dizer bendito quem tem uma ação de gratidão dentro. Só pode dizer eu te adoro se essa adoração flui lá de dentro. Só pode dizer eu reconheço que tu és grande se o trono dele estiver entronizado em Deus. Oh minha alma, oh minha alma, meu Deus, bendize, oh minha alma. Então veja que é muito mais do que aquilo que nós recitamos. Oh minha alma. Aí eu vou mais um pouco além. Ele não está conversando com a sua alma. Bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma. Ele não está falando com a alma dele. Então isso significa que um ato de bendizer ao Senhor, você não precisa de estar com os lábios abertos. Aleluia! Porque é a alma que bendiz. Você pode estar com os lábios fechados, mas lá dentro pode ter um culto, lá dentro pode ter uma adoração, lá dentro tem uma expressão de louvor. Aleluia!
tudo que você está vendo hoje dentro da comunidade evangélica, primeiro, se te vê calado, acha que você está morto, que você está frio, que você perdeu a fé, mas querem te estimular a gritar, a levantar a mão, a sacudir a poeira, a levantar a cadeira, e manda você olhar para lá, olhar para cá, e toda a expressão é comportamental, mas ninguém sabe o peso da sua dor, a luta que você enfrenta, o peso da sua cruz, as problemáticas da tua vida, e às vezes você está em silêncio, e outros estão gritando. Meu Deus! E para Deus aquilo não vale nada, mas você chegou arrebentado, tudo sinalizava para você não vir, e você veio. Oh, meu Deus! Teu levantar da cama hoje foi como escalar um monte, como se estivesse carregando toneladas. Aí você vem, você fica calado, você não levanta a mão, não dá um grito, mas lá dentro há um fervo, há uma queimação. E eu não posso dizer que você não está adorando, não, porque quem é que te sonda? Quem é que te examina? Não sou eu. Então, nem tudo que é dito ou cantado chega às narinas divina, mas muitas das vezes o suspiro da tua alma chega a Deus como um som de uma grande adoração. Aí vem um salmista e diz: bendize, ó minha alma. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é Jesus, bendito é o Senhor, bendito
O exemplo prático aqui. Alguém mandou essa irmã se comportar desta maneira? Alguém mandou ela ficar de pé? Alguém mandou ela levantar a mão? Alguém mandou ela abrir os lábios e começar a dizer aleluia? De onde saiu esse aleluia? Onde brotou esse É o salmista conversando com a sua própria alma. Bendize, ó minha alma. Agora, provavelmente, nessa expressão dessa irmã, o cansaço foi embora, as dores foram aliviadas, Aleluia! a tristeza teve que ceder lugar à alegria. Glória a Deus. Agora vamos caminhar um pouco mais. Vamos caminhar um pouco mais. Aí ele diz assim, ó: bendize, ó minha alma. Agora veja a direção. Veja o foco. Veja a conexão. Ele não é uma coisa, não é um objeto e não é um lugar. Ele está falando com a alma. Bendize a minha alma ao Senhor. Agora preste atenção num detalhe. O bem dizer, ele está conversando com a sua própria alma. Bendize, ó minha alma. Quem está falando é Davi, um ser humano igual a mim e você. E ele está no ato de bendizer, se conectando com quem? Com ao Senhor, que é o divino. Então aqui apresenta uma lição. Aqui é o humano se conectando com o divino. Agora olha o detalhe. Qual é o elo? Qual é a conexão entre o divino e o humano? Entre o humano e o divino? É o ato de bendizer. Porque quando você bendiz, você encurta a distância entre você e Deus. Glória a Deus. Porque o ato, e veja só, olha só, eu vou explicar isso mais detalhado. Ele encurta a distância entre o humano e o divino, mas o que a gente vai salientar o que? É o terreno se referindo, se relacionando ao celestial. Com o que? Bendizendo. Bendizendo. O relacionamento é constituído quando você bendiz. Parece simples. Parece simples. É você no teu dia a dia. Independente do que aconteceu contigo, sendo positivo ou não, você abre os lábios e diz: eu te agradeço, ó Senhor. Neste momento, diminuiu o espaço entre céu e terra e foi estabelecido um relacionamento, uma comunhão, uma interação. Porque o que vai te unir aqui é o ato de bendizer. É o fraco conectado ao forte no ato de bendizer. E falando no fraco conectado ao forte no ato de bendizer. Aí eu te pergunto:
Você está neste ato abençoando ao Senhor. E quem é o mais beneficiado? É o forte que recebe? Ou é o fraco que está bendizendo? Para você entender isto, é Romanos 4. Abraão foi fortalecido na fé, dando o quê? Glória a Deus. Ele só abriu a boca e disse: glória a Deus. Ele se conectou dando glória, e o Senhor toma força. Ele recebe glória, e o Senhor recebe força. Eu estou te dando glória, e o Senhor, eu estou te dando força. Porque há uma conexão, há um alinhamento, há um interrelacionamento. E quem faz a ponte? O ato de bendizer. Agora, o mais sério de tudo, lembra que eu disse que o ato de bendizer encurta a distância entre céu e terra e te põe diante da presença de Deus. Então, nem todos que pregam estão na presença. Nem todos que cantam estão na presença. Meu Jesus! Nem todos que regem o coral ou a igreja estão na presença. E por que não estão na presença? Porque todo o estilo de vida deles é só reclamar, é só murmurar, é só questionar. E quando Deus não faz do jeito que eles querem, entram em manha, em chantagem, diz que vão embora, diz que não oram mais, diz que não frequentam mais. Aí falam de Deus, mas não estão na presença de Deus. Pregam sobre Deus, mas não estão na presença de Deus. Ensinam sobre Deus, mas não estão na presença de Deus, porque são murmuradores. Eu não quero entrar nesse detalhe. É só olhar para Israel, que tinha um caminho mais curto para chegar à terra da promessa, e ficou 40 anos peregrinando, só por causa da ingratidão, só por causa da murmuração. Isso significa dizer que tem tipo de crente que não sai do lugar, que nada avança, que não prospera, nada dá certo, nada funciona, não vive o milagre de Deus e fica terceirizando. É o diabo, e não tem nada a ver com o diabo, é que ele não é agradecido. Ele não é agradecido, ele vive com Deus agindo como sanguessuga, só sugando, só tirando de Deus, só querendo receber, mas não oferece nada. Não oferece nada. E você vai ver que o ato de bem dizer, ela encurta a distância e te conecta juntinho do Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Agora, a gente entendendo disso, é nessa
necessário. Os animadores de auditório em cima do nosso púlpito e dizendo: levanta a mão, olha para o lado, olha para esse crente cheiroso, olha para esse lindinho, essa lindinha de Jesus, diga isso, faz isso. Tem necessidade disso quando cada crente reconhecer que a alma dele, meu Deus, o ato de bendição encurta a distância entre ele e Deus. Agora outro detalhe aqui: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É uma conexão, né? É uma conexão. Mas tem algo muito interessante, que ele poderia dizer assim: bendize, ó minha alma, a Deus. E a gente entenderia com maior facilidade. Mas ele não diz: bendize, ó minha alma, a Deus. Ele diz: ao Senhor. Veja que é ao, tem uma ação de deslocamento. Ao Senhor. Agora, aqui não é só uma titularidade do nome do Senhor. Aqui é um reconhecimento de quem é Deus. E ele está reconhecendo que é Senhor. E o significado Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, significa Senhor, significa governo, significa proprietário, significa dono, significa possuidor. Então, quando ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, o que ele está excluindo? O que ele está abortando? Ele está abortando o orgulho, ele está abortando a soberba, ele está abortando a vaidade social, ele está abortando o sentimento de autonomia, ele está abortando a atitude de superioridade, e ele está dizendo, conversando com a sua alma: existe um Senhor, você é só serva. Aleluia. Nós só somos servos. E nós somos os servos da orelha furada, porque ele nos deu a carta de alforria para a gente ir embora, seguir a nossa vida, construir a nossa história, e não aceitamos. Furamos a orelha, colocamos aqui um anel para dizer que continuaremos debaixo do senhorio dele, não por escravidão, obrigação, mas por amá-lo, por reconhecer que ele é tudo na nossa vida. Imagina isso, você dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. É você dizendo para a sua alma: somos servos, nós não somos autônomos, nós dependemos dele, nós não somos superior, ele é superior a nós, e nós não estamos largados, nós não estamos abandonados, nós temos um dono, nós temos um proprietário, nós temos um governo, e a nossa vida, minha alma, não é regida por acaso, não é regida por coincidência, não é regida nem por azar e nem pela sorte. A nossa vida é regida pelo governo dele. É ele que determina, é ele que faz, é ele que comanda, é ele que orienta. Bendize, oh minha alma. Aleluia!
escrito isso? E tudo, não está escrito isso? Ok. Chama um matemático, chama um físico, chama os doutores de Harvard, da NASA, e manda dizer a quantidade disso aí. E tudo. Agora olha o que ele vai dizer. E tudo o que há em mim. Então, a alma é apenas uma essência, uma composição da totalidade dele, porque ele está falando dele mesmo. E tudo que há em mim, e tudo que há em mim, ok? Tudo que há em mim. Agora vamos aqui pensar junto. Em tudo que há em você. O que você tem que é fruto das suas obras, que é resultado do seu conhecimento, que foi você que fez? Me mostre algo em você que tem as suas próprias mãos. Aleluia! Então isso aqui é muito simples, mas é rico. Então, na verdade, a gente deveria dar graças até por um fio de cabelo, porque só dá valor a um fio de cabelo aquela pessoa que, por um processo da quimioterapia, perdeu todos os seus cabelos. Então, nada que você tem é teu. Então, tudo que há em você é motivo de sua graça, porque tudo é dele, tudo foi feito por ele. Aí ele diz: e tudo, né? É tudo. Eu não quero nem falar dos seus órgãos funcionando de forma síncrona, ou em sincronia, sincronizados. Eu não quero nem falar nisso. Os seus órgãos, cada um com uma funcionalidade, mas um alinhado ao funcionamento do outro. Se os rins pararem, comprometem. Se o coração parar, compromete. Se o pulmão parar, compromete. Meu Deus. Se o estômago parar, compromete. Se o intestino decidir não trabalhar mais, você pode ter o coração que for, meu Deus, porque tudo está de forma sincronizada. Aleluia! Tudo que há em você, eu só vou lhe dizer um só, que nós não valorizamos e desfrutamos diariamente. E você visualiza isto em Gênesis 2:7. Deus decide formatar o homem. E segundo a linguagem antropomórfica de Gênesis 2:7, Deus se revela como olheiro e suja suas mãos com o barro, e ali ele dá forma a um boneco. Ok? Então vamos lá. Se Deus, como olheiro, formatasse aquele boneco e deixasse sobre o solo depois de pronto e não fizesse mais nada, como estaria esse boneco hoje? Evaporado. Aí Deus, aleluia, numa linguagem antropomórfica, a Bíblia vai dizer que Deus desce ao nível do homem
e pega seus lábios e vai na narina daquele boneco e faz somente isso. E o boneco vem a existência, o fôlego da vida, e você não percebe isso. E o ser humano só foi valorizar isso na pandemia, quando milionários, banqueiros que tinham dinheiro para comprar o que bem entendiam, morreram necessitando de algo que não se compra por dinheiro, que recebe de graça, e não recebe só de graça, é graça, que é o ato de respirar. Se cada um de nós soubéssemos valorizar o movimento da inspiração e da expiração, tipo, estou vivo, estou respirando, bendize a minha alma ao Senhor, em tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você reclamando porque não tem um pedaço de carne para comer, e só porque tem um ovo instalado, e fica reclamando quando tem gente que não pode nem engolir mais. Você reclamando porque não tem um suco e pessoas que já não sentem mais o paladar. Você reclamando da cama que dorme enquanto pessoas estão dormindo nas calçadas da vida. Então aprenda a valorizar tudo que há em você, porque tudo que está em você não é obra tua, não é mérito teu, não tem nada a ver contigo. É graça, é bondade, é misericórdia, é compaixão, é benevolência divina. Então hoje você tem a oportunidade de abrir os seus lábios e falar para a tua própria alma: bendize, ó minha alma, bendize, ó minha glória a Deus, Deus seja louvado. Eu não vou mandar você levantar a mão, eu não vou mandar você dar glória a Deus, mas se você quiser, você pode começar na sua alma e dizer para ela hoje: a minha alma, pelo menos você tem um motivo para bendizer ao Senhor. Você está respirando, Derrama o teu Espírito estamos Santo. respirando, estamos respirando. Deus seja louvado, Deus seja
não evangélico, afastado do evangelho, que no mover do Espírito Santo foi tocado por Deus hoje e quer voltar a uma aliança com o Senhor, tendo comunhão com Ele e expressando ações de graças a Ele. Eu quero lhe ajudar, eu quero orar por você. Onde está entre nós uma pessoa não evangélica ou afastada do evangelho? Se você o deseja, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. É a primeira vez que eu venho a esta igreja. Eu não conheço ninguém, mas o Espírito de Deus fala na minha alma que Ele trouxe uma pessoa hoje aqui, e essa pessoa não pode voltar para a casa dela hoje sem uma aliança com o Salvador. O adversário orquestrou algo para ceifar a vida desta pessoa e beber o seu sangue. E o Senhor Deus trouxe ela aqui hoje para dar a ela um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida dela. Eu vou repetir. Eu estou ministrando a uma pessoa que o Espírito Santo trouxe ela aqui hoje, e ela não pode voltar para a casa dela sem uma aliança com Jesus. E o Senhor trouxe ela aqui hoje para dar um grande livramento. E é o último livramento da vida dela. Eu estou dizendo que é o último livramento da vida dela. É a tua alma que está em jogo. É você que está em perigo. E eu quero lhe ajudar hoje. Você não precisa de julgamento. Você precisa de acolhimento. Onde está você? Onde está você? Venha, Jesus. Escapa-te por tua vida. Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você hoje aqui. Onde está você? Tua alma está em perigo. Tua alma está em perigo. Eu sei exatamente o que eu estou ministrando aqui. Escapa-te por tua vida. Você não tem o domínio da sua própria vida. Você não sabe o que poderá lhe acontecer daqui a 30 segundos. Eu encerro hoje dizendo: a última oportunidade de Deus para você neste culto, Deus está te dando agora. É a última oportunidade de Deus neste culto. Deus está te dando agora. Se você ama a sua própria vida, venha Jesus agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você.